Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos trabalhar o exame de Física do ano 2020, isto 10ª classe, segunda chamada. Indo à primeira questão, diz o seguinte: em uma emergência, surgiu a necessidade de se usar uma lâmpada de resistência igual a 21 ohm, especificada para uma tomada de 126 volts. Qual a intensidade da corrente na lâmpada? Eles querem saber qual é a intensidade da corrente na lâmpada. A relação ou a fórmula que pode nos ajudar a resolver este problema é esta aqui. A tensão igual a resistência vezes a intensidade da corrente que o percorre. E a intensidade vai ser igual a tensão dividido pela resistência. De seguida é só substituirmos seus respectivos valores e chegado a um certo resultado. Temos 126 volts dividido por 21 ohm. Colocado este valor na nossa máquina aqui ao lado, teremos como resultado 6 amperes. Assim está resolvido a primeira questão. Indo para a segunda. Para um condutor mantido a mesma temperatura, a razão entre a tensão nos seus terminais e a intensidade da corrente que a percorre é constante. Que nome se dá a essa constante? Olha, a mesma relação é vista mais ou menos na primeira resolução nossa. Nós temos, partindo desta relação, podemos chegar até esta que nos deram no segundo problema. Olhando pelas grandezas envolvidas na relação, a única grandeza que falta aqui é a resistência. Logo, vamos dizer que esta constante é o que nós chamamos de resistência. E a opção correta seria a opção a linha C. E por último, temos a questão número 3, que diz o seguinte: a figura abaixo representa uma associação de resistências elétricas. Figura esta que está aqui. Então, nós temos esta figura. E a pergunta linha A diz o seguinte: calcule a resistência equivalente da associação. Queremos encontrar qual é a resistência equivalente de toda esta associação. E na associação nós podemos ver essas duas resistências em paralelo e esta está em série em relação às duas. Como de regra, nós temos antes que resolver a parte que está em paralelo. De seguida, vamos lhe associar a parte em série e chegamos a um certo resultado. Olhando pela figura, nós temos resistência 1 de 6 ohm, resistência 2 temos aí de 3 ohm. E a última resistência, aquela que está em série em relação a duas, de 2 ohm, nós queremos encontrar essa resistência equivalente. A resistência em paralelo vai ser igual. Temos 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Essa é a expressão que vai nos ajudar a encontrar qual é essa resistência em paralelo dessas duas aqui. Em seguida, vamos substituir. E teremos o seguinte: resistência 1, 6, mais 1 sobre resistência 2, 3. E vamos achar MMC desses dois valores. E nesse caso é 2 e 1. E por último, vamos ver a que resultado nós vamos chegar. 1 multiplicado por 1 dá 1, 1 vezes 6 também 6, mais 2 por 1 dá 2 e 2 por 3 dá 6. Então já temos os mesmos denominadores. Podemos já inverter a equação e ficamos apenas com 6 dividido por 3, porque mantemos o denominador, somamos apenas os numeradores. E a resistência em paralelo vai ser de 2 ohm. Assim nós já encontramos a resistência em paralelo dessas duas resistências aqui. De seguida vamos levar o que nós encontramos aqui, adicionamos com esta que está aqui. Então ficaremos com a resistência equivalente, vai ser igual a resistência em paralelo mais a resistência 3. Resistência equivalente vai ser igual a resistência paralela, encontramos 2 ohms, e a resistência 3 também é de 2 ohms. E o resultado final
temos 4 ohm. Então, este valor é que corresponde à resistência equivalente da associação, esta aqui. E a questão, a linha B, diz o seguinte: os aparelhos X e Y foram conectados em paralelo e em série para medir a tensão e a intensidade da corrente elétrica, respectivamente. O aparelho de medição X tem o nome de... Olha, o aparelho de medição X está entre os terminais da associação. Logo, qualquer instrumento que é conectado ou qualquer aparelho que é conectado nos terminais de uma associação, nós damos o nome de voltímetro. Este é o nome que se dá ao instrumento colocado nos terminais de uma associação para medir a sua tensão. Isso na linha B. E o Y tem o nome de... O Y, este aqui, que está colocado em série em relação a toda a associação. Então, o instrumento também colocado em série neste tipo de associação é o que nós chamamos de amperímetro. Então, este instrumento é usado para medir a intensidade da corrente que percorre todo o circuito. Assim ficamos com a primeira resolução do exame de Física 2020, segunda chamada da 10ª classe. Obrigado pela atenção dispensada e não se esqueça, coloca o like e pode seguir o vídeo, assim teremos mais novidades.